Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, começando uma nova semana num astral completamente diferente, né, galera? Mudou a vibe da galera tricolor, mesmo ainda dentro do Z4, dentro da zona do rebaixamento, mas agora o Fluminense está a um ponto de sair. Reverteu uma situação que parecia, sei lá, cara, mais do que desesperadora, quase irreversível. 3 vitórias improváveis e consecutivas mudaram completamente o cenário, graças a Deus, né? Mas está rolando ainda aí alguns debates. Por exemplo, se Fernando Diniz estivesse ainda no cargo, com esses jogadores que agora estão à disposição, ele também teria conseguido reagir? Vou dar minha opinião sobre isso. Não é só essa discussão, só esse debate que tem por aí, né? O Fluminense daqui para frente tem que começar a poupar jogadores, já que estão se aproximando aí as datas de Copa do Brasil, que já tem agora quinta-feira, e de Libertadores, agora no mês de agosto. Vou dar minha opinião também sobre isso aí nesse debate, vou dar o meu pitaco sobre isso e vamos falar sobre Facundo Bernal, sobre essa novela que parece sem fim, ô novelão, hein, gente? É mais do que longa-metragem, isso aí é aquelas séries aí de streaming com 5 temporadas, tem um capítulo novo e a coisa deu uma travada, hein? Tá ameaçado não acontecer. Vem comigo que eu conto. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos já bem perto de 50 mil inscritos, tá? Com 5 meses de canal, aí 47 mil agora. Faltam bem poucos aí. Seja mais um. Se inscreve. Clica aí embaixo no botão da inscrição. Clica aí embaixo no botão do like. É tudo 0800. É tudo de graça. Like, inscrição e você ajuda aqui demais no meu trabalho, tá? Muito obrigado a todos vocês. Rapaziada, vitória sobre o Bragantino com futebol mediano, com uma atuação razoável no primeiro tempo e uma atuação abaixo no segundo tempo, quando conseguiu administrar e segurar o resultado, né? Fato é que é um Fluminense diferente, é um Fluminense novo, mesmo quando não atua tão bem, né? Como foi ontem o caso, onde fez só meio tempo razoável, como falei aqui nos primeiros 45 minutos, é um time mais estruturado, mais equilibrado, mais lógico, né? Mais convencional no sentido positivo da coisa, e a gente sente muito mais consistência, muito mais segurança nesse time do Fluminense. A sorte virou? Claro que virou. Eu mesmo falei isso ontem, né? A bola bateu na trave e saiu. O Mano Menezes, muito lúcido, como sempre, muito equilibrado, muito sereno nas suas entrevistas coletivas. Que diferença para o Diniz isso aí, né? O Mano falou disso na coletiva. Também tivemos sorte ali na trave. Isso é um sinal de humildade, né? Se fosse o Diniz, ia falar que foi superior o jogo todo, né? Que teve muito mais chances, e não ia nem citar a trave que o Fluminense levou. Então, estou curtindo demais, né, o trabalho do Mano Menezes, principalmente nas declarações. É um cara muito realista, né, muito sincero, muito equilibrado, não se afeta quando é questionado por que um não está jogando, por que o outro não entrou. Enfim, é um cara que sabe responder, além de estar sabendo trabalhar, está sabendo reconstruir esse time do Fluminense. É um cara muito lúcido, né, e muito equilibrado nas suas declarações. Ponto, né? Ponto positivo para o Fluminense, que agora vem de 9 pontos consecutivos. Aliás, gente, Mano Menezes, hein, em apenas 6 jogos, conseguiu 11 pontos. E aí você vai lembrar do desempenho do Fernando Diniz nesse brasileiro, que em 11 jogos conseguiu 6 pontos. Entendeu? Contrário. Mano em 6 jogos, 11 pontos. Diniz em 11 jogos, 6 pontos. Que diferença, né, galera? Vou falar dessa comparação que estão fazendo entre os dois aí. Antes, deixa eu mostrar para vocês a classificação, como é que ficou no fim dessa rodada. Fluminense deu uma respirada boa, mas ainda assim é penúltimo colocado. Aí você imagina se não tivesse vencido esses 3 jogos seguidos. Porque mesmo vencendo, ainda é 19º, tem 17 pontos. O Atlético Goianiense ficou bem para trás, né? Tá com 12, perdeu do Flamengo ontem e tem um jogo a mais do que o Fluminense. Então tá 5 pontos atrás na lanterna e com um jogo a mais. Esse aí, eu acho, surgiu aquele primeiro, né? Café com leite que você fala, bom, esse aí vai cair. O Fluminense foi a 17, mesmo número de pontos do Cuiabá, mas o Cuiabá tem um jogo a menos, perdeu ontem, olha aqui, ó, do lado direito, perdeu do Atlético Paranaense em Cuiabá, ótimo resultado para o Fluminense, então os dois estão juntos, mas o Fluminense ainda tem um jogo a mais. Vitória ganhou do Palmeiras nessa rodada, no Allianz Parque, foi a 18, um resultado muito improvável, péssimo resultado,
mas tá tudo certo. Vitória tem 1 ponto só a mais que o Fluminense e um jogo a mais. Então é um adversário perfeitamente alcançável. E o Grêmio venceu o Vasco, outro resultado que não foi bom. O Grêmio saiu do Z4 e tem um jogo a menos que o Fluminense, está com 18 pontos, um a mais que o Flu nesse momento. Corinthians perdeu, né? Tá vendo aqui, ó, perdeu para o Atlético Mineiro, foi a 19 e tem um jogo a mais que o Fluminense. O Fluminense tem 2 pontos a menos e um jogo a menos. Então, galera, resumo da ópera: o Fluminense vencendo o Bahia na próxima rodada, ele vai pular para 20. É garantido que ele saia do Z4 na próxima? Não, mas a chance é considerável. Ele passa todo mundo aqui, alcança o Internacional, vai para 5 vitórias, tem que melhorar o saldo, né? O Fluminense ganhou 3 jogos, todos por 1-0, ainda está com saldo ruim de menos 9 gols. Mas, enfim, melhorou muito a situação, melhorou muito. E aí tem 2 discussões rolando por aí, né? Primeira discussão: se fosse o Fernando Diniz, com esses jogadores, com o Thiago Silva, com o André de volta, né, que estava machucado quando ele foi demitido, com o Arias voltando agora da seleção colombiana, como já voltou, com os reforços agora do Serna, enfim, com esse time com mais opções. Se fosse o Fernando Diniz, ele também teria reagido, ele também teria conseguido esses mesmos resultados, dizem os dinizistas, estão gritando aos 4 ventos aí nas redes sociais, né? Esse é um debate, inclusive eu botei vários posts sobre isso na minha rede social. Eu discordo completamente. Eu acho que o trabalho do Diniz estava completamente perdido, completamente já desconjuntado em muitos outros aspectos e não apenas em função do elenco, que estava um pouco mais fraco do que está agora. E é bom a gente lembrar que durante boa parte do ano o Diniz tinha John Arias, tinha André, não tinha só o Thiago Silva, né? Mas tinha esses jogadores que a gente está citando, não tinha o Serna, mas tinha outros jogadores contratados a mando dele, a pedido dele, escolhidos por ele, e que não funcionaram. Diniz entrou numa vibe de tentar provar o seu ponto insistentemente, ainda que as suas teorias não funcionassem jogo após jogo. E não era 1 ou 2, 3 jogos, eram 10 jogos ruins, 15 jogos ruins, 13 jogos sem ganhar um clássico. Esse era Fernando Diniz, que reafirmava a cada entrevista e se irritava quando era questionado, reafirmava que aquele era o jeito que ele ia fazer funcionar. Então ele se perdeu na própria teimosia, na própria arrogância, na falta de humildade, de admitir mudar e de fazer as coisas de uma forma um pouco mais convencional. Basta lembrar que no último jogo de Diniz, né, antes dele ser demitido, o Fla-Flu, ele escalou no meio-campo Renato Augusto junto com Ganso, precisando vencer, precisando de vitalidade, precisando de velocidade contra esse fortíssimo time do Flamengo, que é líder do campeonato agora. Ele escalou Ganso e Renato Augusto. Contra tudo e contra todas as lógicas possíveis, ele fez isso. Escalou junto com eles dois Gabriel Pires. Olha que meio-campo maravilhoso. Gabriel Pires, Ganso, Renato Augusto e Lima. Podia dar bom? Deu no que deu. O Flamengo ganhou de 1-0 aquele jogo, né, com pênalti discutível no fim, mas poderia ter sido 7-0. A vitória foi amplamente justa e muito magrinha para o que foi a partida. O Fluminense não conseguiu chutar uma bola, chutou uma bolinha, cabeceou uma bola no gol, assim que foi pererecando para o goleiro. Sem finalizar, ele acha que estava bom. Nesse mesmo Fla-Flu, Martinelli foi zagueiro. Quem se lembra desses absurdos que Diniz fazia? Então, o problema com o Diniz ia muito além do elenco que tinha à disposição. Estava completamente esgotado o trabalho dele. Era a garantia de que Mano iria acertar o time, que o Fluminense fosse reagir? Claro que não. Mas o Mano, indiscutivelmente, tem mérito. O Fluminense não está vencendo só porque chegou Thiago Silva, porque chegou Serna, porque voltou André e John Arias. Ele montou um novo sistema de jogo. O Fluminense é um time muito mais sólido, né? Com muito mais verticalidade, com uma transição mais rápida. Não é um time que está dando show, que está fazendo grandes apresentações, fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, mas é um time que hoje consegue vencer a partir do momento que ele é um time mais seguro atrás, né? Ele primeiro organizou ali o que estava muito exposto atrás. O Fluminense levava gol em todos os jogos, 16 partidas seguidas no Brasileiro levando gol, e agora está 3 jogos sem levar. E não é só por causa do Thiago Silva, né, que deu um ganho ali, mas não é só por causa disso. O sistema de jogo mudou e esquece essa comparação. Aquele pessoal que falava, para vir qualquer treinador, quem vai vir quem para o lugar do Diniz? Aí é melhor deixar o Diniz. Se fosse deixar o Diniz, o Fluminense estaria hoje com 19 derrotas, com mais umas 4 ou 5 derrotas na cachola aí, nesse período em que está o Mano Menezes dirigindo o Fluminense. Então, graças a Deus, essa troca aconteceu com atraso, mas aconteceu a tempo ainda de salvar o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E uma outra discussão, galera, é sobre os próximos jogos, né? Porque o Fluminense, vou mostrar para vocês aqui a sequência de jogos.
Olha só. Olha o que o Fluminense tem pela frente agora em agosto, tá? Quinta-feira agora, Juventude e Fluminense em Caxias do Sul, jogo de ida da Copa do Brasil. Fluminense e Bahia no próximo domingo no Maracanã. Então, Juventude fora, Copa do Brasil, Fluminense e Bahia no Maracanã. Se ganhar do Bahia 4 vitórias seguidas no Brasileiro, pode até sair do Z4, jogo importantíssimo. Teremos casa cheia, já quase 40 mil ingressos vendidos. Fluminense e Juventude na quarta-feira seguinte, na semana que vem, no Maracanã. E aí Vasco e Fluminense, ainda sem local definido, mas deve ser no Newton Santos, no fim de semana, no próximo não, né? Esse jogo aqui é no outro fim de semana. Esse jogo aqui é no outro fim de semana, claro. Próximo fim de semana é Fluminense e Bahia. No outro fim de semana tem Vasco e Fluminense. O jogo deve ser no Newton Santos. E depois Grêmio e Fluminense pela Libertadores. Primeiro jogo lá no Couto Pereira. Olha a sequência. Depois Fluminense e Corinthians, jogo crucial no Maracanã para vencer. Então o Flu tem 3 seguidos aí agora no Brasileiro. Bahia em casa, Vasco no Newton Santos, é meio campo neutro. E Fluminense e Corinthians no Maracanã. Dá para engatar mais 3 vitórias aí, gente. Né? Sendo otimista, vai dar para engatar, então, 6 vitórias seguidas no Brasileiro. Já pensou? Que maravilha, que tranquilidade que vai trazer isso. E aí, depois do Corinthians, Fluminense e Grêmio, jogo da volta no Maracanã, né? Jogo da volta das oitavas da Libertadores. E aí, Atlético e Fluminense fechando agosto, jogo fora de casa, que vai ser na Arena MRV. Pode até ter mais um jogo em agosto, fechando aqui, numa data de Copa do Brasil ou Libertadores, mas, claro, depende do Fluminense se classificar. E aí eu pergunto a vocês, o que é que vai fazer o Mano Menezes nesses jogos? Poupar? Usar os titulares? O que é que ele deve fazer? Na minha opinião, ele ontem sinalizou, né? Falou, temos que usar as prioridades, né? Fazer a coisa dosada, usou essas palavras assim. Para mim, ele deu a pista de que vai dosar o que for necessário. E, na minha opinião, está corretíssimo, mano. É isso que tem que fazer. Fluminense não. Esse papo de que a prioridade é fugir do Z4. Claro que é fugir do Z4. Claro que é não ser rebaixado. Mas seria um absurdo o Fluminense abrir mão de Copa do Brasil e Libertadores botando um time reserva em campo. Ou quase reserva. Eu duvido que isso vai acontecer. Eu acho que o Mano Menezes vai levar um time quase todo titular a Caxias do Sul. Vai levar um time quase todo titular ao Couto Pereira. Vai jogar com um time quase todo titular contra o Bahia, contra o Corinthians, no Maracanã. Ou seja, não vai haver uma só prioridade específica. O que ele vai fazer é avaliar jogo a jogo se tem algum jogador precisando de descanso, precisando, né, se recondicionar, ficar um pouquinho de fora, e está absolutamente perfeito esse raciocínio. Eu acho que a gente vai ver daqui para frente é um time que vai variar, talvez 1, 2, no máximo 3 jogadores em cada jogo, né, fora do que ele tem hoje como equipe titular, e eu acho que será a decisão mais correta, e o Fluminense não tem por que largar Libertadores, largar Copa do Brasil. Eu acho que no Brasileiro pegou um caminho agora onde está encaminhada a recuperação. Não vai ser campeão brasileiro, acho que vaga na Libertadores em Brasileiro também está muito distante nesse momento, é muito distante. Daqui a pouco, daqui a 7, 8 rodadas, isso começar a se aproximar, melhor, tudo bem. Mas nesse momento não é a realidade. A realidade é sair do Z4. Isso aí está muito bem encaminhado, acho que vai acontecer nas próximas 2 rodadas, no máximo. Então, ok, o brasileiro você pode levar em banho-maria. E usando quase todos os seus titulares também. Acho que a partir do momento que a situação fique resolvida, mais ou menos, no brasileiro, a prioridade passam a ser exatamente as Copas. Copa do Brasil e Libertadores, onde o Fluminense tem real chance de título. Por que não? Está no páreo, está ali dentro. Concorda, discorda? Bota a opinião de vocês aqui embaixo. Gente, trazer notícia aqui sobre o novelão envolvendo Facundo Bernal. Né? Teve informação agora há pouco. Tá aí na tela, no Netflu, Bernal, Fluminense e Defensor ainda não chegaram a acordo por pagamento. Olha a foto aí do Facundo Bernal, volante de 20 anos, do Defensor do Uruguai. E tem uma notícia do Guilherme Lopes, jornalista da Rádio Sarandi Esporte 80, né? Jornalista uruguaio, que a saída do Uruguai para o Fluminense não está sacramentada. Ao contrário, vamos ver aqui o tweet do Guilherme Lopes, esse jornalista uruguaio. Olha o que ele diz aqui, presta atenção, galera. Primeiro aqui o Twitter dele, ó. Guilherme Lopes, né? Por enquanto, a saída de Facundo Bernal está interrompida. Aí ele bota um check, né? Tá tudo certo aqui. Há acordo sobre questões econômicas. Segundo se apurou mais cedo, informações de um outro jornalista uruguaio, o valor é de 3,8 milhões de dólares, não 3,6. Subiu um pouquinho o valor, quase 4 milhões de dólares, tá? Dá mais de 21 milhões de reais. Então já há acordo em relação ao valor. 3,8 milhões por 60%
é do Facundo Bernal. Aí tem um xizinho aqui, ó. Isso aqui tá dando ruim. Fluminense pretende pagar em parcelas que terminam em 2027. Daqui a 3 anos. Só que o Defensor pretende reduzir e ir no máximo até o fim do ano que vem, até o fim de 2025. Então o Fluminense quer até 27 e o Defensor quer receber até o fim do ano que vem. Até hoje a saída não está confirmada. Então, galera, o que isso aí significa? Significa um impasse, né? Já tem acertados os valores, os dois times. O Fluminense já acertou também com o Facundo Bernal, mas o prazo de pagamento é igual você chegar numa loja e falar, olha, eu quero pagar em 24 vezes sem juros. E a loja fala, eu só vendo em 6 vezes sem juros. Né? O valor da venda é o mesmo, mas eles não aceitam em 24, em 36 vezes. Não é carnê da Casas Bahia, né? Então o Fluminense quer pagar, perder de vista, a longuíssimo prazo, e o Defensor quer receber até o fim do ano que vem. Minha opinião não muda, acho que o Bernal é um jogador importantíssimo, vale um esforço maior. O Fluminense está vendendo a preço de cocada mordida o Kaique Almeida por 1 milhão de euros para o Watford, uma negociação estranhíssima, vendendo esse jogador promissor, um zagueiro canhoto de 19 anos, e aí não tem dinheiro para oferecer mais rápido um pouco o pagamento para o Facundo Bernal vir logo no Defensor. O Fluminense tem que dar o jeito dele. Classificar na Copa do Brasil já ganha quase 5 milhões a mais de premiação contra o Juventude. Classificar na Libertadores é outra bolada. Então vai entrar um monte de receita aí, vai ter a venda do André. Não tem por que fazer essa pirracinha em relação à compra do Bernal e correr o risco, inclusive, de perder o jogador. Paga esse dinheiro, resolve isso até o fim do ano que vem, já é um ótimo prazo de pagamento e o valor está bem justo para o que promete ser esse jogador da seleção uruguaia com imenso potencial de retorno técnico e de uma venda futura até para a Europa. Tá bom? Concorda, não? Mas tá travado, tá? Por enquanto o negócio emperrou. Vamos torcer para destravar. Bota a opinião de vocês aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal. Mais tarde estamos aqui junto. Abraço, valeu.